Câmara está no ar e a partir de agora você acompanha as notícias do Legislativo de Ponte Nova. Em 19 de novembro, o presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, fez a leitura dos pareceres das comissões permanentes a 3 projetos de lei. Para o PL número 19 de 2015, de autoria dos vereadores Léo Moreira, Patrícia Castanheira e Valéria Alvarenga, que altera o Código Municipal de Posturas para vedar a limpeza de logradouros públicos com água corrente tratada, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça emitiu o parecer que o mesmo é constitucional e não contraria a legislação vigente, devendo ser discutido e votado pelo plenário. A comissão propôs emenda modificativa vedando a limpeza dos logradouros com água corrente apenas nos meses de seca, de abril a outubro, já que com a época das águas a limpeza com mangueiras pode ser admitida. Para o PL número 3.471 de 2015, de autoria do Executivo, que institui o Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Integrado e Sustentável, PLEDES, do município de Ponte Nova, a comissão entende que o mesmo é constitucional e deve ser discutido e votado pelo plenário. Já a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas emitiu parecer ao PL número 3.472 de 2015, de autoria do Executivo, que concede uso de área à empresa Disco Metalúrgica Limitada, de que o mesmo não contraria as normas orçamentárias vigentes, devendo ser discutido e votado pelo plenário. Em seguida, foi feita a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que apurou indícios de irregularidades na obra de pavimentação asfáltica da Rua Norival José da Silva, no distrito do Pontal. Em 120 dias, a comissão constituída pelos vereadores Marília Rola, relatora, José Rubens Tavares, presidente, e Wellington Neim, primeiro signatário do requerimento de instalação da CPI, ouviu os depoimentos do secretário municipal de obras, Wagner Soares Pinheiro Moura, da engenheira civil Daniele Silva, do servidor público Leonardo José Lopes, do diretor técnico da empreiteira 3T Construções Limitada, Luciano Xavier de Castro, e do vereador Neim. Após os depoimentos e documentos reunidos, a comissão concluiu que foi comprovada a afirmação do Executivo de que houve aplicação de camada de asfalto de 5 centímetros na Rua Norival José da Silva, com diminuição proporcional na extensão pavimentada, afastando a suspeita inicial de possível irregularidade no volume de asfalto entregue na obra, principal motivo de abertura da CPI. A comissão conclui também que não houve improbidade administrativa, culpa por negligência ou omissão na obra e que não existem motivos para recomendar a remessa dos autos ao Ministério Público, opinando pelo arquivamento do processo. Uma cópia do relatório será encaminhada ao prefeito Guto Malta após a aprovação em plenário, com a recomendação de que sejam implementadas novas medidas de controle e acompanhamento das medições de obras e serviços contratados pelo município, para evitar novas ocorrências de erros, como se constatou no presente caso. Em primeira discussão e votação esteve o projeto de lei número 18 de 2015, de autoria da vereadora Patrícia Castanheira, que altera a Lei 3.234 de 2008, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de Ponte Nova. Já o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 14 de 2015, de autoria dos vereadores Léo Moreira e Patrícia Castanheira, que trata do agendamento de exames pelo SUS, gerou discussões em plenário. Os autores defenderam a proposta e solicitaram o apoio dos demais vereadores para que o parecer da comissão fosse rejeitado. Entretanto, o mesmo foi acatado por 7 votos a 6. O desempate coube ao presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi. Desse modo, o PL está arquivado. O projeto visa garantir aos usuários do SUS a observância dos princípios da impessoalidade e da isonomia na marcação de consultas, admitindo-se apenas as exceções no caso de ordens judiciais ou de decisões administrativas fundamentadas. O parecer da Comissão de Finanças foi de que o PL é inconstitucional, pois padece de vício de iniciativa. A comissão sugeriu que a modalidade correta de proposição a ser adotada pelos vereadores seria uma indicação ao Executivo. De acordo com o artigo 174 do Regimento Interno, a proposição arquivada poderá ser desarquivada, a pedido de qualquer vereador, ficando sujeita à nova tramitação. Se a proposição desarquivada for de autoria do vereador que não esteja no exercício do mandato, será tido como autor da proposição em nova tramitação o vereador que tenha requerido seu desarquivamento. Depois do intervalo, você acompanha as 2 participações na Tribuna Livre. Buscando aproximar os cidadãos do Legislativo, a Câmara Municipal de Ponte Nova participa das redes sociais e disponibiliza informações sobre a sua rotina, permitindo o acesso direto às leis municipais. Compartilhe nosso Facebook, www.facebook.com.br
Câmara Ponte Nova. Participe de nosso Twitter, twitter.com/Câmara Ponte Nova. Tire dúvidas e envie sugestões para o nosso e-mail, câmara@câmarapontenova.mg.gov.br. Acesse também o nosso site www.pontenova.mg.leg.br. Fique por dentro dos projetos e ações de nossos vereadores. A Tribuna Livre é um espaço democrático do cidadão. Qualquer interessado em manifestar-se pode participar, inscrevendo-se diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o regimento interno da Câmara, após o agendamento, a pessoa inscrita terá até 20 minutos para expor sobre o tema escolhido. Para ouvir o áudio completo, é só acessar pontenova.mg.leg.br. Além das proposições dos vereadores, programação de reuniões e das leis municipais, o portal da Câmara na internet disponibiliza também os textos de todas as matérias em tramitação e transmite ao vivo as reuniões plenárias e de comissões permanentes. A Câmara Municipal de Ponte Nova possui a Biblioteca Maria de Abreu para empréstimos de livros, estudos e pesquisas. São mais de 5.000 obras disponíveis para a população. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, no prédio anexo à Câmara. Outras informações, 3819-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19 horas, com reprise ao 12:30. Na quinta-feira, às 18h30, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, ao 12:00. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Você sabe o que é o Poder Legislativo Municipal? O Legislativo é uma instituição que, de forma legal, faz leis e fiscaliza o uso dos recursos públicos municipais, formado pelos legisladores e legitimado pelo povo que o elege. E o mais legal dessa história é que você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo pela internet. Use a extensão .leg para acessar o site da Câmara Municipal de Ponte Nova, www.pontenova.mg.leg.br. .leg é o Legislativo na internet. O TV Câmara está de volta. A Tribuna Livre de 19 de novembro teve 2 participações. A do cidadão Bruno Eduardo Leite Calderaro, que explicou desdobramentos de uma questão judicial com a Secretaria Municipal de Saúde, e do presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, Jaime Augusto de Jesus, que abordou a Semana da Consciência Negra. Bruno Calderaro participou da Tribuna Livre de 18 de junho e retornou para reforçar que a decisão judicial que garante para seu filho o transporte de tratamento fora de domicílio, TFD, de Ponte Nova a São Paulo, não está sendo cumprida. Foi dito pelo secretário de Saúde também aqui, quando ele esteve aqui, que não é do conhecimento dele que tem a ordem judicial a favor do meu filho, fazendo com que o município tenha que transportá-lo em ônibus-leito ou similar. Ele falou que não tem conhecimento disso, eu fiquei até um pouco assustado, porque tem uma ordem judicial aqui nas minhas mãos, e ele tem isso em mãos lá, falando que determina-se o transporte da criança Gabriel Jazz Baldão Leite Calderaro e acompanhante seja feito de ida e volta no percurso Ponte Nova São Paulo, de ônibus-leito, e o itinerário rodoviário clínica médica realizado de táxi. Então existe essa ordem judicial, ele esteve aqui, falou que não é do conhecimento dele, fiquei um pouco preocupado com isso, então por isso eu achei por bem nivelar esse assunto aqui também. Nessa vinda do secretário de Saúde aqui, ele falou que houve uma audiência de conciliação, os senhores se lembram disso? No dia 19 de agosto, e nessa audiência de conciliação, o que realmente de fato aconteceu, foram quase 3 horas e 15 de audiência, o município determinou da forma que ele achou mais conveniente o meio em que meu filho seria transportado para São Paulo. Atendendo o requerimento
requerimento da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o secretário municipal de saúde, Geraldo César Bastos Destro, participou da Tribuna Livre de 20 de agosto e falou do serviço de tratamento fora de domicílio. Quanto às viagens a São Paulo, ele disse que foram constatadas algumas inconsistências na prestação de contas e deixou claro que o tratamento não foi suspenso. A gente notou que estava havendo algumas inconsistências nas prestações de contas proferidas. Então, a partir daquele momento, eu levei ao conhecimento do departamento jurídico da prefeitura e falou assim, vamos ver essa situação e, em momento algum, nós suspendemos o tratamento. E eu quero deixar claro aqui para todos vocês que esse tratamento, em nenhum momento nós entramos na questão de tratamento de saúde, tá? Isso é inquestionável. Somente a forma da prestação de contas que estava gerando dúvidas. E uma das coisas que nós encontramos, tipo placa de recibos de táxi, em que apareciam caminhões, a placa era de veículo caminhão. Então, e assim, aí isso gera para nós uma dúvida para o Tribunal de Contas na hora que a gente vai prestar contas. Outros veículos que não eram táxi, era uma placa de um veículo, uma Paraty 97. E assim, a gente tentou ao máximo atender na medida do possível. Que, de fato, eu concordei de imediato que estavam irregulares mesmo, mas eu resolvi isso de uma forma relâmpago. E quando eu tomei conhecimento dessas irregularidades, foram 3 irregularidades num total de 192 prestações de conta. E eu deixei muito claro que quem emitiu os recibos, para mim, eram os motoristas de táxi, não eram eu. Então, não tinha acesso a isso, não tinha conhecimento. E até fui muito grato por terem levantado essa questão, que foi uma forma de me auxiliar a monitorar um pouco mais essa prestação de conta. Na ocasião, o secretário de Saúde ressaltou que foi disponibilizado um veículo da secretaria e que o usuário não quis, alegando, entre outras coisas, falta de conforto. Quando eu estive aqui para fazer essa denúncia, eu fui acusado por várias pessoas de estar me negando a ir para São Paulo com meu filho no veículo da prefeitura. Eu nunca fiz isso. Eu nunca me neguei a entrar no carro da prefeitura. A minha briga não é essa. A minha briga, conforme eu vou provar para os senhores aqui para eu encerrar essa questão, é quanto ao descumprimento por parte do secretário de Saúde com relação às decisões proferidas na Justiça. Os vereadores José Rubens Tavares, Patrícia Castanheira, Valéria Alvarenga, José Mauro Raimundi, Léo Moreira e Anísio Filho manifestaram-se após a explanação de Bruno. Eles comentaram que o mérito do tratamento está diretamente ligado às condições de locomoção do paciente até os hospitais e que, para isso, a ordem judicial deve ser terminantemente cumprida. A segunda participação foi do presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, Jaime Augusto de Jesus. Acompanhado por alguns servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Jaime apresentou as atividades da Semana da Consciência Negra em Ponte Nova e destacou que o Conselho de Educação aprovou a disciplina de História da África no ensino fundamental. O Conselho de Educação aprovou a disciplina de História da África no ensino fundamental 1. A Escola Nossa Senhora de Fátima já vai trabalhar com História da África e História dos Afro-Brasileiros, da educação infantil ao 5º ano, né? E as outras escolas de 1º ao 5º ano. E isso é um avanço muito grande. Venho continuar, pedir o apoio de vocês no sentido de que a gente acrescentou isso no currículo, foi acrescentado no currículo, né? A gente tem a base comum nacional e tem a base flexível. Então a gente fica meio apreensivo, porque se entrar outra gestão, acaba-se o trabalho. Então, por quê? Porque é uma base flexível do currículo, não é uma base comum nacional. Então eles optaram por disciplina, né? E a gente sabe que essa parte flexível, ela atende uma demanda de determinada gestão, né? Se uma gestão achar legal colocar na base flexível uma aula de antropologia, vai colocar. A gente está querendo um apoio no sentido de quê? De tornar efetivo isso,
né, que os vereadores discutam isso dentro da educação como elemento principal para ajudar na formação das crianças, né, e levar essa discussão para dentro da escola. Porque há muito tempo a escola silenciou com relação a essas questões. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Já em 23 de novembro, 3 projetos de lei de autoria do Executivo foram encaminhados às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas. O PL número 3.473 de 2015 altera a forma de investidura nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias e autoriza a contratação de agentes comunitários de saúde para adequar o credenciamento do município junto ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. De acordo com o Executivo, a abertura de novas vagas se faz necessária para cobrir áreas que hoje não contam com este profissional. Já em relação aos agentes de combate às endemias, a demanda para aumento do quantitativo de vagas, uma vez que alguns programas necessitam de mais servidores para serem amplamente executados. O PL número 3.474 de 2015 autoriza a alteração do limite para abertura de créditos adicionais suplementares de 10% para 15%, referentes ao valor do montante das dotações orçamentárias estimadas para as despesas do corrente exercício. O Executivo justifica que até a presente data já foram utilizados 8,26% dos 10% autorizados pela Lei Municipal 3.941 de 2014, restando apenas 1,74%, que corresponde a R$ 2.548.026,58 para os remanejamentos necessários ao funcionamento da gestão orçamentária, principalmente a folha de pagamento do 13º salário. E o PL número 3.475 de 2015 altera a Lei Municipal 2.642 de 2002, que instituiu a contribuição para custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. A alteração corrige a planilha fixada pela Lei Municipal 3.946 de 2014 e inclui os proprietários ou possuidores de imóveis sem edificação situados no município, tendo em vista que são beneficiados pelo serviço de iluminação pública e, portanto, são contribuintes em potencial. Depois do intervalo, acompanhe mais notícias da reunião de 23 de novembro. A Câmara Municipal de Ponte Nova possui a Biblioteca Maria de Abreu para empréstimos de livros, estudos e pesquisas. São mais de 5.000 obras disponíveis para a população. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, no prédio anexo à Câmara. Outras informações, 3889-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara. Visando a interatividade e a transparência, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza semanalmente nas redes sociais o informativo online legislativo, registrando a rotina do processo legislativo, a atuação dos vereadores e as informações sobre os principais assuntos tratados em plenário. O interessado em receber o legislativo pode fazer a solicitação à assessoria de comunicação da Câmara através do e-mail imprensa@câmarapontenova.com.br. Ele também está disponível em nossas redes sociais. Acesse o portal www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. O programa Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 19 horas, com reprise ao 12:30. Na quinta-feira, às 18h30, acompanhe também as notícias do Legislativo no programa TV Câmara de Ponte Nova. A reapresentação é na sexta-feira, ao 12:00. Fique por dentro dos debates e decisões políticas mais importantes para o nosso município. Conheça o Legislativo. Nos municípios brasileiros, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal através de vereadores eleitos democraticamente, com as atribuições de legislar, ou seja, criar, elaborar e analisar as leis do município, fiscalizar as movimentações financeiras e administrativas da Prefeitura Municipal
e realizar o controle externo e a vigilância dos negócios da Prefeitura, além de julgar, administrar e gerir a economia interna da Câmara Municipal. O TV Câmara está de volta. Em 23 de novembro, 2 indicações protocoladas foram discutidas e votadas. A vereadora Patrícia Castanheira solicita ao Executivo informações do Conselho Municipal de Defesa Civil. Depois que foi aí falado na mídia, né, nacional, que Ponte Nova terá muita chuva no final do ano, a gente fica preocupado para saber até mesmo se a Prefeitura está preparada, né, se a Defesa Civil está preparada. Eu gostaria de incrementar essa indicação protocolada, presidente, solicitando também, se tiver o plano de contingência aí, para que encaminhe também para esta casa uma cópia, por favor. E o vereador Wellington Nein solicita ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente cópia do edital e alterações posteriores, se houver, do processo seletivo para o Conselho Tutelar, ocorrido em 4 de outubro. Segundo Nein, a indicação faz-se necessária uma vez que foram anuladas as sessões que funcionaram na Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, no distrito do Pontal. A anulação consta na Resolução 06 de 2015, que dispõe sobre o resultado final e homologa o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Ponte Nova após análise de recurso. O vereador requer ainda do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente cópia da ata em que houve a decisão de anulação dos votos do Pontal. Em primeira discussão e votação esteve o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei número 19 de 2015, de autoria dos vereadores Léo Moreira, Patrícia Castanheira e Valéria Alvarenga, que altera a Lei Complementar 3027 de 2007, o Código Municipal de Posturas, para vedar a limpeza de logradouros públicos com água corrente tratada. A comissão propôs aumento no valor da multa para quem cometer a infração, passando de 10 até 100 UFPNs, ou seja, de R$ 28,60 a R$ 286, constante atualmente no Código de Posturas, para 10 até 200 UFPNs, ou seja, R$ 28,60 até R$ 572. A emenda gerou discussões. Manifestaram-se os vereadores Léo Moreira, Marília Rola, Tony do Badalo, Valéria Alvarenga, Patrícia Castanheira, Antônio Carlos Pracatá e Wellington Nein. O vereador Pracatá sugeriu ao presidente da mesa diretora, José Mauro Raimundi, que acatou o pedido, o retorno do PL às comissões para melhor análise e possíveis complementos à emenda. Já o projeto de lei número 18 de 2015, de autoria da vereadora Patrícia Castanheira, que altera a Lei 3.234 de 2008, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de Ponte Nova, foi aprovado e segue para a sanção do prefeito Guto Malta. Na Palavra Livre, os vereadores apresentaram várias demandas. Valéria Alvarenga reforçou a necessidade da colocação de uma cobertura do ponto de ônibus no entroncamento do Pontal e Chopotó e solicitou à Secretaria de Desenvolvimento Rural melhorias na estrada da Cambuta. As crianças do Cambuta já estão sem aula novamente. A gente tem percebido aí que em período de chuva, isso acontece muito com as crianças da zona rural. Então, eu tenho feito várias indicações durante o ano a respeito, todas as vezes que chove, as crianças daquele local, elas ficam sem ir à aula. E também na estrada do Dioguinho, que também não tem uma parte lá que não está boa. Tony do Badalo também cobrou a cobertura em vários pontos de ônibus e solicitou urgência no serviço de limpeza geral na galeria de água, que se inicia na rua Caraíbas e desemboca no rio Piranga. Com esta chuva, parece que a galeria entupiu e a água subiu ali na rua, fazendo umas desordens. Então a gente pede aí o prefeito que mandar fazer uma limpeza com a galeria para ver se está de fato lá com alguns galhos, algumas coisas entupidas. E a gente acredita que está, porque já foi feita uma limpeza ali alguns anos atrás e daí para cá, não sei quanto tempo, não foi feito mais limpeza na galeria. Antônio Carlos Pracatá comentou suas indicações encaminhadas ao Executivo. Uma delas refere-se à pintura de uma faixa de pedestres na Avenida Nossa Senhora das Graças. A gente pede aí ao Demutran que faça uma análise nessa rua e verifique a possibilidade de fazer ali uma faixa de pedestre. José Rubens Tavares comentou a licitação para a construção da nova creche no bairro Pacheco, ocorrida em 17 de novembro. A concorrência pública
Ocorreu na maior transparência, participando ali várias empresas de grande porte, tendo aí uma vencedora, mas houve um pequeno recurso, a gente aguarda esse recurso. A gente na prefeitura está aguardando esse recurso que vence amanhã, mas eu acredito que dentro dessa semana será aí fechada a licitação da construção da creche do Pacheco. É uma esperança muito grande lá da comunidade, a gente vê aqui que vários vereadores falaram com referência à creche, mas a gente trabalhou junto aí com a prefeitura e as comunidades lá do Pacheco. Agora será realizado em breve o início das obras da construção da creche do Pacheco. Anísio Filho falou das estradas de Ana Florência. A gente sabe que é responsabilidade do município, né, da prefeitura, em manter as ruas limpas, mas também a gente sabe que é responsabilidade da Companhia Agrícola Pontinovense, que é da Jatiboca, em tomar as devidas providências e ao tirar as canas, né, fazer o transporte da cana, que também melhora a estrada, melhora a saída d'água, para que quando o momento da chuva não traga esse lamaçal para as ruas, para a estrada que atinge principalmente os moradores ali da Praça da Igreja até lá na Fazenda de Oratórios. Quer dizer, chega ao ponto de o ônibus não trafegar para poder transportar as pessoas para Ponte Nova, do transporte escolar não poder buscar a criança que tem na Fazenda de Oratório também para estudar. Léo Moreira ressaltou, entre outros pontos, a resposta da Prefeitura referente à sua indicação sobre o Plano Municipal de Cultura. A Secretaria Municipal de Cultura ela informa que após discussões nas reuniões do Conselho Municipal de Cultura sobre a metodologia a ser adotada para a formulação do Plano Municipal de Cultura, ficaram programadas chamadas públicas para o debate sobre esse assunto com os diversos segmentos que integram o Plano Municipal. E já tendo sido realizadas as 4 primeiras, né, conforme nós recebemos aqui convite para essas reuniões que foram realizadas no CVT. É uma pena que ele não vem esse ano, porque ano que vem é ano eleitoral. E dentro do Plano Municipal de Cultura a gente tem a Lei de Incentivo à Cultura. A Prefeitura está fazendo pela 2ª edição agora o financiamento de projetos culturais, destinando aí cerca de R$20 mil de seus recursos próprios para 4 projetos que deverão ser executados entre no primeiro semestre de 2016, mas a Lei de Incentivo à Cultura, que é a lei onde as pessoas físicas, jurídicas e outros possam financiar ou apoiar projetos culturais, ela é muito importante e acredito que, como está sendo colocado aqui, ela vai passar a valer, né, caso venha a ser aprovado e depois tramitar aqui na Câmara somente para 2017. José Mauro Raimundi comentou a iniciativa do ambientalista Elcio Totino, que enviou à casa uma proposta de criação de memorial do Rio Doce. Que realmente é uma coisa que nos aflige pela essa devastação do meio ambiente, devastação das famílias que ali perderam seus bens materiais, culturais. A multa que a Prefeitura recebeu no novo CDI também esteve em pauta. Aprovou aquilo ali, gastou-se um dinheiro fazendo aquela obra ali, a multa já foi em R$100 e tantos mil, e se não puder dar uma continuidade, se não tiver, como é que fica aquelas pessoas? Até já pedi que fizesse um estudo nisso, que quando fosse doar um terreno para qualquer empresa, que já tivesse todas essas licenças, todas legais, para que não acontecesse, para que não volte a acontecer uma coisa dessa, porque realmente está ficando bom ali, mas se tiver nessas alturas do campeonato, um empecilho para que dê continuidade naquilo ali. Fique por dentro de tudo que acontece na Câmara de Ponte Nova. No portal pontenova.mg.leg.br você acompanha as reuniões plenárias e das comissões ao vivo. Os áudios das reuniões ficam armazenados na página, assim como os programas produzidos pela Assessoria de Comunicação da Câmara de Ponte Nova. Participe também do facebook.com/Câmara Ponte Nova. O TV Câmara termina aqui. Na próxima quinta-feira você tem a companhia de Ronaldo Fernandes, que vai trazer mais notícias do Legislativo de Ponte Nova. Até lá!